Pode vir Mourinho, Guardiola, Ancelotti, que se o atleta não quiser, não há hipótese. Fala do Renato Paiva, que eu acho muito interessante, sobre essa coisa de trazer o jogador de volta, né? E ele estava se referindo diretamente ao Patrick de Paula, que é um jogador que vem para o Botafogo lá, uma das primeiras contratações, depois que o Botafogo se transforma em SAF, com investimento alto, principalmente para aquela época, né? Foi a maior contratação daquela época do Botafogo, e não conseguiu corresponder. Só que muito se fala que o Patrick de Paula tinha problemas extracampo, no sentido de não ser tão profissional, de não se cuidar muito, e o Patrick de Paula até no passado estava redondinho, né? Assim, com todo respeito, mas estava com aquela cara bem recheadinha. Então, assim, um cara que não estava muito focado em todo o processo que tem que ser realizado para você atuar em alto nível. Esse ano ele volta completamente diferente, né? Ele já volta mais magro, mais focado. A expressão facial dele é diferente, cara. Já é um cara mais sério, jogando com muito mais foco, concentração no jogo. Então, assim, isso que o Renato Paiva fala é muito interessante. O jogador tem que querer. Não adianta você falar, ter o melhor treinador, ter o melhor staff. O jogador tem que querer. Agora, uma coisa cabe aqui. O treinador tem um papel fundamental nesse processo. Porque quando o treinador consegue se aproximar do jogador, começa a trabalhar a cabeça dele, isso também é muito importante. E aí a gente precisa olhar um pouco mais para dentro, antes de buscar contratações. A gente tem alguns jogadores que ainda não renderam o que podem render. Outro exemplo é o Alan. O Alan chegou cercado de expectativa. O Alan chegou com o status de titular. Não, quando o Alan chegar, vai tomar uma posição, porque ele é um cara muito bom, não sei o quê. E até agora ele literalmente não conseguiu jogar, cara. Se você pegar a minutagem do Alan em campo, muito baixa. Outro atleta que pode render muito mais é o Matheus Martins. O torcedor às vezes se precipita, vê o cara jogar um jogo mal, 2, 3, 5 jogos não jogando muito bem. Ah, pô, isso aí é enganador, só fez aquele gol no Flamengo. Não, não é, cara. O cara tem qualidade, tem personalidade. O cara bateu o pênalti da classificação contra o São Paulo lá no Morumbi, com muita presença, sabe? Então, assim, você também tem que valorizar e entender que o cara tem potencial. Só que você precisa trabalhar, você precisa primeiro convencer a ele, como disse o Renato Paiva. Então, assim, eu estou gostando muito do início do professor. Vamos.